Voltamos aqui no programa Além da Notícia desta noite e estamos falando sobre transtornos funcionais. Eu estou com duas especialistas aqui, então deixa eu explorar um pouquinho do conhecimento delas. Isabela, o que é envelhecimento auditivo? Bem, envelhecimento auditivo, na verdade o envelhecimento como um todo, né, do organismo, é a perda das funções e até mesmo de estruturas orgânicas devido ao processo de envelhecimento. No caso auditivo, seria a perda de células responsáveis por enviar o som, a onda sonora mecânica, para o sistema nervoso, transformar esse sinal mecânico em sinal nervoso. Além disso, também faz parte do envelhecimento auditivo uma dificuldade em processar, uma lentidão nesse processamento. Então, a informação às vezes até chega, a pessoa nem tem tanta perda de células, não tem uma surdez aparente, mas tem uma lentidão de respostas, enfim, por conta de todo esse processo degenerativo do organismo. Bom, perguntei isso porque eu conheço uma senhora razoavelmente jovem e que está perdendo a audição rapidamente. São muitas as causas que levam uma pessoa na casa dos seus 50 e poucos anos, a começar a perder a audição? Sim, na verdade, o que se diz teoricamente é que todos nós envelhecemos. A partir do momento em que a gente nasce, a gente começa o processo de degeneração. Total, né? total. Inclusive, é muito evidente isso, eu faço o teste da orelhinha, que é o teste feito na maternidade no bebezinho, para ver se ele nasceu com as células funcionando bem. Então, o exame... O que eu vejo nessa faixa etária é aquele exame maravilhoso, com as células super respondentes, e eu faço avaliação, por exemplo, de idoso com esse mesmo exame que dá ausência total, porque a gente já não tem mais essas células em grande quantidade, né? A gente curioso, vai perdendo. Como é que é esse exame? São as células... A gente emite um som fraquinho, né? E aí nosso ouvido tem o poder de amplificar esses sons para que esse som chegue até o sistema nervoso, né? Essa parte mais periférica mesmo, é na orelha interna, mas é ainda antes de se tornar nervo, né? A parte neural. E aí esse movimento de amplificação que acontece dentro da orelha interna, pelas células, é captado pelo equipamento. Então, nós temos que ter um número de células suficientes para que esse movimento aconteça de forma a ser captado pelo equipamento. Então, não independe da resposta da pessoa e é feito automaticamente. Então, por isso que ele foi selecionado esse teste para fazer com bebês, né? Porque não tem como perguntar, né? Você está ouvindo bem desse lado? Então, faz esse teste que é só funcional mesmo, uma resposta funcional. E essa resposta, se você fizer com uma pessoa de 20 anos, já é diferente de uma pessoa de 40 e de 50. Então, existe sim uma série de causas que podem estar associadas ao envelhecimento, inclusive todos os fatores de estresse, ruído ambiental, enfim, uma série de coisas que podem estar aumentando ainda mais o efeito do envelhecimento que seria natural, digamos assim. Dependendo de algumas pessoas, vai ter esse processo mais acentuado. As condições da vida de alguém podem influenciar Totalmente. Imediatamente no resultado como este. Muito bem. Eu vou trazer agora, vou propor, inclusive para quem está em casa, vou propor o seguinte. Nós vamos trazer a história aqui de uma mãe que diz assim: preguiçoso, distraído, desinteressado, enrolão, manhoso e diferente foram alguns adjetivos atribuídos ao filho de Mônica Aviane pelas colegas de profissão que acompanhavam o garoto em sala de aula desde os primeiros anos na escola. Vamos ouvir essa história e depois vou pedir a vocês que comentem. Eu aprendi com a vida que a criança realmente, quando não tem o diagnóstico, ela é rotulada. Meu filho foi rotulado, assim, bem grosseiramente, à margem mesmo. Era uma criança que com o tempo, ele já estava com 10 anos, ele não se entendia com os colegas, ele não se entendia com os professores, ele realmente era diferente. Então, ele estava à margem. Ele estava à margem, eu diria, à margem do entendimento dos profissionais. E aí ele recebeu o rótulo. Rótulo de preguiçoso, rótulo de burro. Aliás, é outra coisa que a gente observa, é que essas crianças se chamam de burras, mas elas são levadas a acreditar que elas são burras. Ao mesmo tempo, eu escutava de vários profissionais: seu filho é muito inteligente, ele não faz porque não quer. Olha, seu filho só precisa de um apertãozinho para ler direito, seu filho só precisa de um pulso firme, porque ele sabe escrever. Só que isso não é real. O dia que eu vi meu filho à noite, sozinho,
dentro do quarto dele, com uma lição da escola, tentando soletrar, ele já estava com 11 para 12 anos. E eu escutei ele falando, gente, é um absurdo achar que uma criança vai querer enrolar num grau de sofrimento que ele estava. Então eu falei, não, tem algo de errado, os profissionais não encontraram onde meu filho está, eu não sei onde ele está, emocionalmente ele estava muito bagunçado, e aí eu resolvi procurar uma escola. Quando eu comecei a procurar uma escola que realmente o acolhesse, eu encontrei uma moça num balcão de uma escola particular. Aliás, eu fui a 12 escolas particulares, nenhuma escola acolhia aquele perfil, e nesse balcão, uma moça balconista virou para mim e falou, eu acho que o seu filho tem DEPAC. Eu olhei para ela descrédula, eu falei, o que é isso? Aí ela pediu que eu procurasse um local e uma pessoa. Cheguei nesse local, nessa pessoa, ela falou, olha, você vai ter muita dificuldade de conseguir falar com a Carla Silva, que é do CAS, porque ela não tem tempo. Eu falei, aonde que ela fica? Porque o endereço que me indicaram não era. Não, ela fica no CAS. Foi no CAS, realmente a Carla Silva não tinha tempo para ninguém. Num determinado momento, ela abriu a porta mais uma vez, olhou para fora, não tinha nenhuma criança. Eu falei, bom, agora é a hora da minha criança. Aí dei bom dia, pedi para entrar e ali começou a luz no fundo do túnel. Hoje meu filho é uma outra criança, até porque hoje em dia ele é um adolescente, ele tem 16 anos, ele começou o trabalho no CAS de 11 para 12 anos e realmente a mudança é magnífica. Bom, vocês duas conhecem essa história da professora Mônica e do filho? Muito. O que vocês podem dizer da história desse menino? Bem, a Mônica chegou lá no CAS, né? E na época Emmanuel ainda não era alfabetizado. Com quantos anos? 12 anos. E ele não era alfabetizado ainda. Com todo o processo de sofrimento, né? Desde a educação infantil, passou por boas escolas, né? E não conseguia ser alfabetizado. Chegando no CAS, a gente logo desconfiou que ele podia ter o distúrbio auditivo pelas características que ela foi colocando, né? A agitação, não pediu foco atencional, falava uma coisa, ele entendia outro, mandava fazer alguma coisa, fazia pela metade. Então, ela foi encaminhada para fazer o exame do distúrbio do processamento auditivo e deu realmente um grau muito severo, nos 3 tipos, que é a decodificação, a codificação e a organização. Então, ele começou a ser atendido no CAS pelos especialistas e mudamos eles de escola para uma escola que a gente acreditava que teria uma metodologia mais acessível para o caso dele. E ele foi alfabetizado, né? Em 1 ano ele já estava lendo e escrevendo tudo. Mas é vítima de bullying na escola, porque é uma criança assim, muito inteligente, com QI acima da média, né? A parte oral muito bem desenvolvida. A argumentação. O poder de argumentação dele é muito forte, o conhecimento, a base cultural dele é muito forte, muito elevada, né? Mas ele tinha um problema de autoestima, né? As crianças com transtornos funcionais têm um problema de autoestima muito sério, né? É muito rebaixada a autoestima dele, a motivação. São crianças que são muito criticadas, então elas não acreditam no potencial que elas têm. E a gente, então, começou a fazer esse trabalho e o Emmanuel foi alfabetizado, né? Hoje ele está indo para o ensino médio, mas ele precisa de toda uma adequação, né? A gente percebeu que 1 ano e meio de estimulação, ele respondia muito pouco, porque a criança que só tem o distúrbio do processamento, ela responde muito rápido a esses estímulos. E a dificuldade de leitura e escrita dele continuou. E a gente ficou preocupada, não pode ser só o DEPAC, né? Porque o DEPAC, quando tem só o distúrbio do processamento, ele vinha com acompanhamento com fono, com psicóloga, e o desenvolvimento dele estava sendo lento nessa parte de reabilitação. Então a gente caminhou ele para a ABD, para saber se ele tinha também a dislexia. O que é a ABD? Associação Brasileira de Dislexia. E a Mônica concordou e levou para fazer uma avaliação. Então, em São Paulo. Uma das observações dos especialistas da ABD foi que ele tem todo o perfil de uma dislexia severa, profunda. Só que alguma coisa no processo dele, essa estimulação que foi feita com ele, esse trabalho, fez com que ele caísse para moderado. Então, ele tem dislexia em grau moderado. Então, o distúrbio, ele vem como uma comorbidade da dislexia dele, né? E ele tem melhorado muito, né? Devagar e sempre. Hoje, ele já tem o quê? 15 anos. Ele já tem uma certa autonomia para os estudos, né? Mas ele tem a dificuldade normal que um dislexo tem. Eu gostaria de saber o seguinte, é possível que uma pessoa com estes transtornos ou distúrbios,
ela fique completamente livre deles, curada? Vamos ao termo curada. Ou ela vai precisar sempre ser acompanhada e sempre ser tratada ao longo da vida? Depende um pouco da causa, né? Os transtornos funcionais são muitos. Aí a dificuldade está em a gente separar qual transtorno de qual, né? Mas existem alguns que são disfunções neurológicas e que a pessoa o médico opta por um determinado momento por medicação e aí vai ser usada essa medicação, né? E a pessoa funciona melhor com a medicação do que sem a medicação. Mas tem vários que podem ser tratados terapeuticamente, no sentido mesmo de modificar as ações da pessoa diante do estímulo, né? E aí começar a responder de uma forma adequada dentro do previsto para a normalidade. O processamento auditivo é um deles, principalmente quando a gente atua mais precocemente, né? No caso do Emmanuel, por exemplo, né, essa criança, ele surgiu lá no consultório já com 14 anos e a gente fez um trabalho de... Vocês duas conheceram a história dele, então? Sim, sim, de treinamento de processamento auditivo, que é previsto mudança no comportamento, obviamente se adequando a essa mudança de comportamento de acordo com a faixa etária, é maior ou menor, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade de mudar rapidamente o nosso sistema nervoso, né? É como eu uso muito o exemplo do dirigir o carro. Quando você está aprendendo a dirigir o carro, você tem que prestar atenção na embreagem, no pé, qual é o pé que vai, qual é o pé que não vai, a mão e tal. Você tem que ficar prestando atenção numa série de coisas. Quando aquilo você treina bastante e se torna automático, fica difícil depois você sair desse esquema e pegar, por exemplo, um carro automático. Né? Você vai acabar sem querer pisando no freio, achando que era embreagem e dar aquele solavanco no carro. Né? Até desacostumar. E quanto mais tarde essa mudança de comportamento acontece, mais demorado vai ser a adaptação, a readaptação a isso, né? Mas no caso dele, a gente conseguiu fazer uma reabilitação por treinamento de funções de habilidades auditivas e ele teve uma resposta muito boa, apesar de não ter 7 anos de idade, 9 anos de idade, de já ser um adolescente, mesmo assim ele conseguiu uma resposta muito boa. Então, eu sou reabilitadora do tipo que acha que tem que tentar sempre. Inclusive, esse tipo de trabalho dá certo até o idoso, por exemplo, que eu comentei. E eu acho importantíssimo dizer isso agora para as nossas mães e pais que nos acompanham. É isso, os casos de sucesso, eles são constantes. Constantes. E com o tratamento, verifica-se sempre um novo sucesso, não é verdade? E vocês devem conhecer vários casos de sucesso que vocês lidam com eles. Sim, e muitas vezes a criança que toma medicação para o transtorno funcional, aos poucos vai deixando de tomar medicação porque ela cria rotas alternativas para chegar àquele mesmo ponto que a outra criança chegou. Então, quer dizer, se eu não consigo ir por aqui, eu vou por aqui, né? Então, não precisa, eu acredito muito que nós estamos muito na era da medicalização, né? Medica-se a criança para tudo, para atenção, e às vezes a medicação não está servindo, né? Porque ela traz muito incômodo. Tem criança que reclama de dor de cabeça, de dor de estômago, falta de apetite, não consegue dormir. Quando a gente toma a medicação, a gente supõe que a dor vai passar, que aquele incômodo vai passar. E se a criança continua com esse tipo de incômodo e continua medicando, achando-se que vai curar, né, essa criança com a medicalização, a gente tem que pensar em rotas alternativas, em recursos pedagógicos, em dar apoio a essa criança, que ela busque outras alternativas para alcançar aquele mesmo objetivo. E eles estão conseguindo, né? Por exemplo, se uma pessoa está tentando escutar num ambiente de ruído, a gente tem adolescente que fala assim, olha, gente, eu preciso escutar a professora, com esse barulho não dá. Então, ele vai... Ele conhece, né, o distúrbio, o ambiente. Por isso que é importante ele saber o que ele tem, né? A família tem que conversar, o especialista tem que conversar com esse jovem, com esse adolescente, com a criança, explicar o que ele tem, né? Que o peso da sigla, você é dislexo, você é DEPAC, você é TDAH, isso pesa muito para uma criança ou para um adolescente. Às vezes eles nem sabem o que é isso, mas todo mundo rotula, ele é DEPAC, ele é TDAH. E a gente não sabe o impacto que isso tem na vida de uma criança e de um adolescente. Então, ele sabendo o que ele tem, fica mais fácil ele lidar com isso no dia a dia. E ele lidando com isso, ele vai criando rotas alternativas que ele não precisa da medicação para chegar a isso, ele consegue chegar sozinho.
porque ele vai buscar outras que alternativas. É o que a gente busca terapeuticamente, é isso, né? E- Dar e- ferramentas isso- e isso é instrumentos para a fabuloso. criança conseguir fazer Isso é sozinha. fabuloso, você trabalhar alguém que tem tal transtorno ou tal distúrbio e você dizer, olha, lide com isso desta forma. E ele entender e de forma madura começar a lidar, não tem melhor reabilitação. Com Né? certeza. Muito bem. No próximo bloco vamos continuar falando deste caso aqui, interessantíssimo para pais, para mães e para você que curiosamente também interessou-se por esse tema. Já já a gente volta falando sobre os transtornos funcionais.